Bom, pessoal, antes da gente ir para a prática em si, eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Esse site aqui, W3 Schools, ele é extremamente fundamental. Além daquelas referências, daquela apostila que eu postei lá para vocês, que está lá na aba apresentação, eu sugiro que depois vocês derem uma olhada nesse site aqui. Ele vai ter praticamente tudo com relação a HTML. Os elementos, atributos, tudo. A parte de formulários que a gente vai ver ainda. Então, assim, qualquer dúvida, consulta esse site. Vocês vão encontrar aí algum material de fácil localização. É super fácil localizar as coisas aqui. Então, por exemplo, com relação a elementos, você vai clicar aqui, ele vai dar aqui uma explanação sobre os elementos, né, tudo mais. Toda vez que tiver esse botão aqui, Try It Yourself, se vocês clicarem, ele vai levar vocês para uma outra página, onde aqui eu consigo editar em tempo real uma página HTML. Então eu vou mudar esse título aqui, por exemplo, para meu título. E vou pedir para rodar. Tá vendo? Ele já atualiza em tempo real. Então é legal isso. Acho que eu recomendo vocês a sempre estar olhando esse site aqui. Além desse tutorial aqui, se vocês virem aqui em referências e clicar aqui em HTML Tag Reference, vocês vão ter uma referência rápida de todas as tags HTML, tá vendo? Tem todas as tags aqui. Então, se eu quero saber um pouco mais, por exemplo, aqui sobre a tag H1, que é as tags cabeçalho, só eu clicar aqui, ele vai ter uma definição, quais são os browsers suportados, atributos, a parte de eventos que a gente não viu ainda. Tá, mas é interessante, eu recomendo que vocês sempre deem uma olhada aí nesse site diante de alguma dúvida. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: a HTML, como elas são tags, não é uma linguagem de programação em si, a gente pode escrever código HTML em qualquer editor, desde o editor mais simples, o bloco de notas, até um editor sofisticado como NetBeans, né, Eclipse, não sei se vocês conhecem. Então, assim, fica à vontade de vocês de escolher qual editor vocês querem fazer, né, construir as páginas de vocês. Qualquer editor que eu utilizar vai dar certo, só eu salvar com a extensão .html, perfeito. Eu costumo utilizar o Sublime Text. Se vocês quiserem utilizar, é só acessar esse endereço aqui, né? Se vocês estiverem utilizando o Windows, clica aqui o Windows 64 bits, faz download, né? Ou depende aí do processador de vocês, 64 ou 32, faz download, nem instala ele aí sem maior problemas. É um editor que oferece, evidentemente, mais recursos do que vocês utilizarem um bloco de notas, até a parte visual é melhor para se trabalhar. E é leve também, não é um editor pesado, então é bem interessante. Eu costumo utilizar até profissionalmente também esse editor. Se vocês quiserem, tá aí essa dica. Bom, então na última aula a gente viu aí alguns conceitos, né, fundamentais com relação a HTML. E eu postei para vocês também, com certeza vocês já devem ter visto, um arquivo chamando Lidando com Arquivos. E nesse texto tem ali algumas orientações sobre como vocês devem estruturar o site de vocês. Então lá recomenda criar um diretório site-tech-info. Dentro desse diretório tem outros diretórios, que é estilos, imagens, scripts e um arquivo inicial que chama index.html. Então eu presumo que vocês já fizeram isso. Se vocês não fizeram, por favor, acessem esse arquivo lá, Lidando com Arquivos, deem uma lida no texto e, por favor, façam lá aquelas recomendações e deixem o diretório de vocês conforme está esse daqui. Então aqui nesse arquivo que vocês criaram, eu vou clicar aqui com o botão direito, abrir com o Sublime Text ou com algum outro editor que vocês estiverem utilizando.
E nesse arquivo aqui a gente vai criar a nossa página inicial HTML. Primeira coisa, criar o doctype. Esqueci aqui do ponto de exclamação. Primeira coisa na nossa página é o doctype. Depois, o elemento raiz, que é o elemento HTML. Certo? Dentro do HTML, o elemento head. E também o elemento body. Certo? Ok, dentro do head a gente viu que nós temos as informações sobre a página, não é o conteúdo, mas informações sobre a página. Entre essas informações, nós temos qual que é a cadeia de caracteres, né? Que a gente define na tag meta e com o atributo char7. Então, eu vou colocar o atributo char7 igual, abre aspas, UTF-8. Uma outra informação também que nós podemos colocar é o título da página, que é definido pela tag title. Aqui eu vou definir um título para minha página. Certo? Vamos visualizar para ver como está ficando essa página. Vou salvar. Se eu vir aqui no diretório, clicar com o botão direito e pedir para abrir com o navegador, tá vendo? Nós não temos nenhum conteúdo na página, porque a gente não colocou nada aqui no body. Mas nós temos já o título da nossa página, que nesse caso aqui eu chamei de Game of Thrones. Poderia ser qualquer um título. Certo? Bom, vamos então com relação ao conteúdo. Primeira coisa aqui no conteúdo, eu quero mostrar uma imagem. Para isso, eu vou utilizar a tag img, certo? Como a gente viu lá na nossa aula, para mim incorporar uma imagem à página, eu preciso falar onde essa imagem está. Para isso, eu uso o atributo src, que vem de source. E entre aspas aqui, eu vou colocar o caminho. Nós criamos na página do nosso site, no diretório, um outro diretório que a gente chamou de imagens. Então a minha imagem está aqui, ó, ela tem esse nome aqui, .jpg. Então eu vou colocar aqui que a minha imagem está dentro do diretório imagens. Então, ó, eu estou passando o caminho dentro da página index.html. A página index.html está no mesmo nível que o diretório imagens. Então é só eu colocar aqui imagens, barra, ou seja, acesse o diretório imagens. Dentro do diretório imagens, acesse a imagem com o nome game underline off underline thrones.jpg. Certo? E lembra que nós comentamos também sobre a utilidade de colocar o atributo alt, que a gente coloca uma descrição da imagem. Eu vou colocar a imagem da série certo? Vamos salvar. Vamos vir aqui no navegador. Apareceu a nossa imagem. Certo? Lembrando também que a tag img é um exemplo de um elemento vazio, ou seja, ele não tem conteúdo e não tem tag de fechamento. Ele serve apenas para a gente incorporar uma imagem à página.
Um outro elemento que nós vimos também na nossa aula foi a criação de cabeçalhos. Vamos colocar aqui, né, um título. Para isso a gente usa o elemento H1, que pode ir do H1 até o H6. Lembrando que o H1 é um título, né? Se eu coloco isso numa ordem hierárquica, o H1 vai ter um tamanho maior, o H2 menor que o H1, o H3 menor que o H2, né? E assim sucessivamente. Então vamos criar aqui um título. Vou colocar aqui personagens. Certo. E para listar os nossos personagens, nós vamos utilizar um outro elemento que nós vimos também, que são as listas. Ou seja, eu quero mostrar ali uma lista de personagens. Para isso eu vou utilizar o elemento de lista não ordenada. As listas não ordenadas, elas são definidas pelo elemento ul. Então eu vou criar aqui o elemento ul. E lembra, dentro do elemento L, eu vou colocar os meus itens. E os itens são definidos pela tag LI. Certo? Então vou colocar aqui um primeiro exemplo. Vou salvar, vou voltar aqui para a página, vou dar um F5. Tá vendo? Apareceu o primeiro elemento da minha lista não ordenada. E se fosse uma lista ordenada? Vamos mudar aqui para uma lista ordenada com OL. Se fosse uma lista ordenada, ele mostrou que em vez de um pontinho, ele mostrou o número 1. Vamos continuar aqui com os nossos itens. Certo? E aqui então nós temos a nossa lista com os nomes dos personagens, de alguns personagens. Um outro elemento que nós vimos na nossa aula também, que é fundamental na web, é a criação de links. Então, suponhamos que eu queira criar um link aqui embaixo, onde vai estar escrito saiba mais. E quando a pessoa clicar nesse link, ela vai para uma página com mais informações sobre a série. Vamos pesquisar aqui uma página no Wikipedia. Certo? Eu vou copiar aqui esse endereço. E aqui eu vou criar um link. O link ele é definido pela tag A. Certo? O conteúdo eu quero colocar saiba mais. Vamos ver como está ficando. Beleza. Por enquanto não está acontecendo nada. Eu estou clicando aqui em saiba mais, não está acontecendo nada.
É claro, eu não passei qual que é o caminho que eu quero que essa palavra, que esse conteúdo me leve, ou seja, eu não criei a âncora. Para isso eu tenho que colocar o atributo href. E aqui no href eu vou colar o endereço da página no Wikipedia. Vou salvar, vou atualizar a página. Tá vendo que aqui ele já mudou de cor? E se eu paro o mouse, ó, ele vai mostrar qual que é o caminho que esse link vai me levar. Vou fechar aqui só pra gente... Se eu clicar aqui em Saiba Mais, ele vai me redirecionar para a página do Wikipedia, né, com informações aí sobre a série. Certo? Bom, pessoal, nessa aula então eu tentei mostrar para vocês de forma prática os principais elementos que compõem uma página HTML. Qualquer dúvida, consultem o material, utilizem aquele site que eu mostrei para vocês, entrem em contato com os tutores, e no que for preciso também, né, eu estou à disposição de vocês. Tá joia? Obrigado.